Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Eles Vão Te Matar, o novo filme dirigido e escrito por Kirill Sokolov, que partilha de muitos elementos de Casamento Sangrento de 2019, que recentemente teve a sequência, inclusive sequência lançada no mesmo mês de Eles Vão Te Matar. Não dá pra deixar isso de lado por conta do timing. Nesse caso, até por conta de como Casamento Sangrento trouxe a pauta da elite, não só do Eat the Rich, mas também toda uma situação em que você usa violência extrema e um tipo de sátira para trazer uma metáfora. Então, do mesmo modo que o diretor não esconde que esse é um filme que existe por conta da safra de lançamentos pós-Casamento Sangrento, ele também não esconde que ele é um grande fã do cinema do Quentin Tarantino, de modo que você para em muitos momentos de Eles Vão Te Matar e vê referências muito fortes a filmes como Kill Bill. Eu diria que é um flerte com o Grindhouse, com o cinema exploitation, especialmente da década de 1970, em que aí o próprio Tarantino na sua carreira dá um formato diferente. O Kirill Sokolov deixa muito evidente as suas referências, a base de que esse filme vai ser desenvolvida até para lidar com todo um contexto da história. Porque nós temos um abuso da violência gráfica, isso é permanente, até no material de marketing do filme já dá pra ter uma ideia, mas obviamente o filme desenvolve mais. E também um tipo de lidar com ação que parte até para uma comédia física, em que o Sam Raimi se torna um grande fator diferencial, que adivinhe também é uma das referências desse diretor. Só que o grande desafio nesses casos, e eu comento isso em algumas críticas, é de você não criar só aquele mural de referências para ficar apontando, isso aqui é Sam Raimi, isso aqui é Tarantino, aqui ele se inspirou em Casamento Sangrento para conseguir contar sua própria história. O que o Kirill Sokolov coloca do seu cinema, de original? Você vai ter o uso do crash zoom, da montagem esquizofrênica, de uma maneira de angulação que lembra o Tarantino, mas isso ajuda na questão da identidade dele, visual. Então eu vejo que Eles Vão Te Matar é mais um exercício, assim como em Casamento Sangrento 2, que você pode pegar situações e falar assim, olha, essa cena isolada tá bem trabalhada. Agora, quanto ao mural de referências, o filme não se consolida além disso. Aí a própria sátira social e o comentário que eles tentam fazer com o embate entre classes, a situação da elite, é algo que não consegue nem sustentar o filme, porque aí a equipe criativa tomou a decisão de explicar e reexplicar conceito por conceito, detalhe por detalhe, o que acaba se tornando uma certa frustração. Uma ex-presidiária interpretada por Zazie Beetz consegue um emprego como camareira em um luxuoso hotel em Nova York, com um único objetivo, que é resgatar a sua irmã desaparecida. Só que logo ela descobre que o local é comandado por um culto satânico da elite que sacrifica os funcionários em troca da imortalidade. Esse filme tem uma estrutura que lembra muito um videogame beat 'em up, em que aí você pode ativar um código de trapaça, e aqui o que chama atenção é que o código de trapaça não é ativado para o jogador, mas sim para o inimigo. O conceito todo é o da imortalidade. Uma vez explorado esse conceito, renderia uma boa cena, quem sabe uma batalha final diferente. Quando a imortalidade toma conta e você vê que a estrutura é cíclica e repetitiva, o filme segue sempre na mesma direção. Existe o comentário da elite predatória que busca se regenerar, os tentáculos que não adianta, eles vão estar sempre ali. É um comentário que ele é feito, o diretor insiste uma, duas, três vezes, e aí depois tenta explorar mesmo sua parte gráfica. Então o uso da violência deixa de ser ligado só ao instinto de sobrevivência, né? Porque todas as ações precisam ser feitas, refeitas até bolar um novo plano. E aí eu acredito também que a sensação de repetição, ela é acentuada pelo design do próprio hotel. Mas assim, quanto à sátira, é aquela coisa bem rasa. É uma questão que não existe, por exemplo, um aprofundamento na dinâmica de poder. Tem uma parte do texto que eu anotei na hora, que é uma linha expositiva terrível, né, que a elite praticamente costumava sacrificar apenas pessoas más, agora estão sacrificando marginalizados e imigrantes, porque eles não conseguiriam pautar isso de outra maneira. Então isso precisa ser explicado muitas vezes, diálogos regravados pelo ADR para tentar consertar situações. Então é um filme que ele até desafia a capacidade do público de compreender situações básicas. Para mim, demonstra uma falta de confiança muito grande. Tem pontos muito positivos, começando pelas Zazie Beetz, que
é uma atriz que incorpora a dor da personagem, tem um objetivo fixo e tem essa fúria nos olhos que, independentemente da imortalidade, independentemente se do certo ou errado, ela consegue manipular o cenário de uma maneira muito criativa. E eu acredito que é preciso reconhecer que existem momentos divertidos nesse longa. Quando os diretores nesse tipo de filme eles abraçam o absurdo, você vai ter cenas isoladas muito interessantes. Mesmíssima situação de Casamento Sangrento 2, que tem uma dificuldade para lidar com o culto satânico como esse filme tem, mas isolando elementos, tem mortes criativas, tem um bom uso da violência. No caso do filme de hoje, um CGI muito ruim, que até poderia ser uma das ideias, quem sabe, que o diretor queria também fazer uma sátira, ainda que eu não acredite nisso. Agora, teve uma coisa que me chamou a atenção, infelizmente de maneira negativa, na seleção de elenco, que é a Patricia Arquette. Ela tá num filme totalmente diferente. É aquela seleção que você vê que a atriz ela pensa em um cenário e o filme ele tá caminhando para uma outra direção, até pela maneira como a Patricia Arquette ela começa com um tipo de sotaque, depois desiste no meio do caminho. Foi uma escolha que realmente não fechou. E nós estamos falando de uma atriz veterana, premiadíssima. Era uma situação de leitura, né? Fica algo bem desnivelado da própria experiência cinematográfica de um filme que oferece momentos divertidos e tem um problemão gigantesco para encaminhar para um final. Hoje em dia, você nunca deixa a porta fechada, você precisa deixar a porta aberta para quem sabe continuar com uma sequência. Esse filme é uma vítima disso. Para Eles Vão Te Matar, nota 5. É um filme que chama atenção pelo timing, em que existe em muitos mercados na mesma semana de lançamento Casamento Sangrento 2 e Eles Vão Te Matar, com uma premissa parecidíssima. O que segue como diferente aí são estilos dos realizadores e essa tentativa de criar uma identidade. Eles Vão Te Matar, uma referência a outros filmes, a Tarantino, e em Casamento Sangrento 2 trazer a mesma estética do que deu certo em 2019 e aí transformar na escala. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!